O desempenho da economia caxiense apresentou um leve crescimento de 1,29% no mês de fevereiro, depois de sucessivas quedas desde novembro de 2008. Mas, se comparado ao mesmo mês do ano anterior, a queda chegou a 9,08%. Os números foram apresentados pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, refletindo o impacto da crise econômica que foi sentida mais fortemente no último trimestre de 2008. Enquanto a indústria e o comércio apresentaram uma recuperação média de 13,5%, os serviços tiveram uma queda de 4% em relação ao mês anterior, principalmente pela redução da contratação de terceirizados. A indústria teve um crescimento de 3,52% em relação a janeiro, representado pelo aumento das compras industriais, na ordem de 12,49% em relação a janeiro, e da massa salarial de 12,72% nos últimos 12 meses. Apesar da flexibilização de jornada e diminuição do salário, a população não deixou de consumir, apenas passou a adquirir bens mais baratos e em maior quantidade de parcelas. O economista Mauro Corsetti ressalta que a recuperação da indústria deve ser a médio prazo e apenas em 2010. A massa salarial vai depender muito do comportamento da economia. O que nós estamos vendo é que, apesar dessas demissões que ocorreram, apesar de todas essas negociações salariais com funcionários, com sindicatos, etc., apesar disso, a massa salarial em todos os nossos indicadores é o que mais cresceu. Né? Teve uma queda agora nesse mês de fevereiro em relação a janeiro, em função de vários aspectos, né? Mas mesmo assim nós estamos verificando que no acumulado desse ano ainda há um crescimento em torno de 2% em relação ao ano passado. Não houve uma queda no dinheiro na mão dos trabalhadores, digamos assim. Pelo contrário, eles hoje estão ainda com uma quantidade de dinheiro maior na mão. A grande questão é daqui para diante como vai ficar isso aí, na medida em que a economia venha se recuperar ou não venha se recuperar. Né? O que as empresas estão fazendo agora é procurar evitar que hajam essas demissões justamente para poder manter esse poder aquisitivo. Já no comércio, a previsão é de maior estabilidade em 2009. No mês de fevereiro, o desempenho foi positivo, de 11,29%, resultando num crescimento de 3,65% em relação a janeiro. O desempenho do comércio foi considerado satisfatório, segundo o economista Miguel Fortes. Ele ressaltou o aumento das vendas nos setores de automóveis, ferragens e materiais de construção. Em fevereiro, teve um crescimento negativo de 11%, mas dentro de uma inflação de 7,5%. Ou seja, o comércio diminuiu em relação ao ano passado, em termos nominais, ou seja, sem a inflação, 4%, o que não é uma queda tão brusca assim. Então, em alguns setores, como por exemplo o setor de vestuários e calçados, cresceu em relação a janeiro, não é? E praticamente estabilizou, sendo que era um dos setores que nos últimos meses mais em queda havia. Ou seja, em fevereiro tivemos um resultado negativo, mas se formos ver à luz do todo, não é, de tudo que aconteceu nesses últimos 6 meses, daquilo que esperávamos, ainda não reflete uma grande crise. É um crescimento das lojas de bairro. Nós temos um aumento muito grande de lojas. A gente estava mesmo comentando, nosso vice-presidente aqui, Esbabo do Comércio, do setor de materiais de construção, em 76 nós tínhamos 13 lojas de materiais de construção, hoje são quase 700 na cidade. A mesma coisa é com lojas de confecções e tudo mais. Hoje nós temos na cidade mais de 9 mil CNPJs de lojas. Né? Então, quer dizer, é uma atividade comercial muito intensa e que tem a tendência de crescer. Ainda em relação às vendas no comércio, houve um aumento de 25% nas compras à vista e a inadimplência ficou em 12% no mês de fevereiro.